Quando a gente fala que essa geração é a que teve que se curar sozinha, e eu falo dos millennials, que é o qual eu me enquadro, que são lá nascidos entre 80 até 95, 96, esses são os millennials. Mas eu sempre englobo ali uns 2 ou 3 anos de que é a geração posterior e a anterior nesse balaio, porque são gerações muito próximas. Então as linhas de pensamento por 2 ou 3 anos não vão conflitar tanto. Elas ficam no meio do caminho entre uma e outra, mas tá próximo. E aí então eu coloco assim, ó, que de 76 para até fim dos anos 2000 é basicamente a mesma. Informação complementar. Nós precisamos de uma certa maneira nos curarmos sozinhos, e isso eu falo sobre, eu incluiria aí o quanto a gente não fez terapia e deveria ter feito. Falo sobre autoconhecimento, sobre a questão de responsabilidade emocional que todos nós carregamos. Na verdade, a humanidade carrega. Só que a gente não sabe lidar muito bem com isso. E aí, o que eu traço paralelos? Assim como em outro vídeo eu já mencionei sobre, eu acho que as relações no mundo elas estão piores hoje, nos mais amplos sentidos. Relação debaixo do mesmo teto e relação em trabalho, por causa da pressão de muita informação. E o que eu vejo é que com essas gerações citadas, que na verdade englobam três em uma, é que, cara, nós somos criados pela TV. Se nós pararmos para analisar, nós pegamos todas as tecnologias possíveis, a transição do analógico para o digital, só que os nossos pais estavam na rua trabalhando para trazer sustento para casa, e a gente tinha que ir lá e ligar aquele negócio de tubo com uma tela e olhar o que estivesse passando. E aí, de fato, ninguém se preocupava com inteligência emocional, com a sensibilidade das pessoas. E aí, quando eu falo isso para algumas. Vamos dizer assim, que pro meu gênero, principalmente, muitos fazem piadinha, né, coisas similares, e não se atentam de que, na verdade, energia masculina ou feminina, ela existe em todo homem e toda mulher, independente da sua orientação sexual. Porque energia masculina e feminina todos nós temos, porém em dosagens diferentes. Alguns têm o polo masculino muito elevado, homens, e o polo feminino é muito pouco. Né? Em contrapartida, a gente também tem isso às vezes em mulheres. Aí a ponto até delas quererem ter um envolvimento com outra mulher. E vejam bem, eu não condeno isso, só para colocar um parênteses aí. Mas quando a gente vai lá e faz uma autoanálise sobre a nossa vida pregressa, aí a gente vê que muitas vezes, né, faltou conversa. E eu não tô falando do relacionamento no sentido de quem quer relacionar-se com pessoas do mesmo sexo. Isso para mim pouco importa. Porque, por exemplo, alguns cristãos pregam que é errado ter relação homoafetiva, quando na verdade, incondicionalmente, Jesus veio pregar 2000 e poucos anos atrás sobre amor incondicional e independente do gênero. Foi respeitar ao próximo, ou seja, experimentar a empatia de verdade, do te colocar no lugar do outro e não fazer para o outro o que tu não gostaria que acontecesse contigo. Então, esse exercício é o tal do mandamento número 1. Amai ao próximo como ama a ti mesmo. Ou amai-vos aos próximos como ama a ti mesmo. Não sei se é no plural ou no singular. E aí, a nossa geração, bem na nossa vez, não teve com quem conversar, porque os pais estavam na pressão do trabalho. Alguns de nós não tinham os avós por perto. Então a gente ficava ou solto na rua, ou sendo educado pela TV. E aí o que nós temos hoje? Os millennials começaram a fazer seus filhos. E aí nós temos não um conflito de gerações, mas sim um ponto de ruptura. Onde hoje o assistente virtual, a pessoa que educa os teus filhos, ou quem ficará aqui e assumirá o controle desse planeta quando a gente não tiver, são muitas pessoas em formação que estão com dificuldades cognitivas por excesso de tela ou pela proximidade da tela muito rápida. E aí hoje, a babá virtual, ela não é nem a TV, que ainda, como havia uma programação, tu tinha uma limitação de informação. Então, não se olhava qualquer coisa. E aí, obviamente, a gente tem a criação dos anos 90 em que tinha lá a banheira do Gugu, o sushi erótico e seja lá o que for. Mas que mesmo assim, durante a semana, havia um controle, né, porque não podia colocar o conteúdo que aparece na Band às 2 da madrugada no sábado,
pra quem é dessa geração aí, tu não podia colocar aquele conteúdo de dia, ok? Mas, em compensação, tu tinha a banheira do Gugu no domingo. E o balé do Faustão. Então, querendo ou não, cara, a gente teve distorções gravíssimas quanto à percepção, homens quanto a mulheres. E querendo ou não, isso acabou refletindo que hoje o convívio entre os dois gêneros está conflituoso, né? Então, nós agora teremos que aprender a lidar com isso sozinhos. Na verdade, a gente já lidou lá nos anos 90, início dos anos 2000, mas agora a gente tá muito perto, né, próximo da terceira década do início deste milênio e do novo século que é o 21. Então, de fato, estamos agora começando a ver o reflexo de coisas não curadas antes. E aí temos uma sociedade que está metade ou um terço colapsada. Porque eu tô falando a nível mundial. E aí, muito desencarne vai rolar, querendo ou não. Por uma série de fatores escusos que não vem ao caso eu citar aqui também. Porque também prolongo o vídeo de uma maneira demasiada. Mas o que eu tenho que deixar claro a vocês é o que nós não tratamos antes. Teremos que curar agora na força, bruta ou não, ou buscar ajuda. E aí quando a gente fala às vezes sobre terapia, né, e às vezes tá numa roda de amigos, homens, né, mulher tem mais tranquilidade para falar sobre isso, porque qualquer assunto para a mulher é possível tratar de maneira cordial e ordeira. Já entre homens é difícil, porque daí, dependendo da tua base educacional em casa, tu fala sobre terapia, os caras dizem na hora, tu é um IAG, para não falar a palavra e daqui a pouco isso gerar um problema. E daí não, cara. Nenhum ser humano é igual ao outro. E aí tem pessoas que têm um polo feminino mais acentuado do que outro, o que não significa que isso fará com que a pessoa, por ter uma certa leveza ou delicadeza, ela perdeu totalmente a testosterona. E mulheres também, a mesma coisa. Que ela pendeu pro lado oposto, pro sexo oposto, aliás, pro mesmo sexo, né? E com isso tendo a gostar do antagonismo biológico. Só para que vocês entendam. O que biologicamente não gerará outro ser humano. Então, coisas que nós deixamos de tratar por ignorância, por falta de conhecimento e por não ter o discernimento na ocasião, de alguma maneira nós teremos que aprender a curar isso agora, pelos próximos anos. Porque nós estamos querendo ou não criando uma nova geração que sem esse alicerce, essas bases bem consolidadas de uma boa conversa e de uma espécie de terapia em casa, isso vai custar muito caro para nós como sociedade. E eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de ações uns contra os outros, se é que vocês me entendem. Tipos de... Nem vou falar a palavra, mas vocês lembram lá do 11 que rolou lá nos Estados Unidos em setembro? Pois é. Aquele tipo de coisa vai começar a tomar mais conta agora do planeta. Porque vocês não lembram no início agora de 2026, o menino que pulou lá na jaula do leão e tinha problemas psíquicos, ou aliás, psiquiátricos severos. E o pessoal simplesmente não tratou. E aí, tu fala com alguém, terapeuta, ou alguém da parapsicologia, ou psicologia, enfim, seja lá o que for, e o pessoal identifica, olhando para o diagnóstico, aliás, para o histórico dele dos últimos anos, identifica, né? Essa pessoa não deveria ter ficado assim jogada. Ela deveria ter passado por acompanhamento. Só que imagina se essa pessoa entrasse naquela espécie de surto, porém contra outras pessoas. Porque ali ela cometeu contra si mesmo. Foi lá, pulou na jaula e, obviamente, a leoa não estava preparada para receber um humano lá que não fosse o tratador e ainda com a sua ressalva, né? Com uma certa distância, entregando a comida e não invadindo o espaço, né, da leoa. Acho que foi uma leoa, né? E aí, no fim, aquela pessoa, por ter transtornos, talvez muito do que aconteceu com essa pessoa é fruto não da criação em casa, mas sim disso que eu citei agora, e as pessoas hoje que trabalham nos ramos da saúde não têm a base para ir lá e dar o canetaço e favorecer essa pessoa. Esse cara poderia estar ainda aqui. Mas ele não está porque alguém com uma certa inabilidade ou alguma inapropriação, né, ou uma inadequação quanto ao seu estudo,
seu conhecimento, fechou um olho para a situação, para o quadro daquela pessoa. E aí, o pior aconteceu. E agora imagine isso multiplicado por, sei lá, 100 mil vezes isso no mundo. A recorrência e o quanto nós veremos de coisas assustadoras daqui para frente. Por causa de uma fragilidade não assistida. E quando eu falo de fragilidade, gente, é justamente porque muitos de nós homens temos essa cultura do não pensar em se tratar. E achar que a gente não tem problema. Ou, como a gente gosta de falar, isso é uma frescura do tal fulano. Isso é coisa de IAG. E aí quando tu vê, tu deveria estar resolvendo aquilo. Tu deveria buscar ajuda. Né? E às vezes, cara, o melhor jeito de tu buscar ajuda é não falando nada pra ninguém. Te vejo. Tem os links aí, né? E vai vir um anúncio agora ao final. Se precisar, alguém do Cortina Preta estará aqui pra te ouvir. Gostaria muito que você desse um apoio olhando os links na descrição desse vídeo e procurando algumas informações, tanto de cursos e também, obviamente, o Pix para contribuir para este canal, para que o projeto se perpetue. Também fique com os outros vídeos que estão disponíveis para vocês agora.